Busca do Tempo Perdido. Essa é uma das obras mais significativas que não perdeu tempo em ultrapassar os jardins das Champs-Élysées da literatura francesa para ser capítulo essencial da literatura mundial. Esse é um extenso romance em 7 volumes, publicados entre 1913 a 1927 pelo escritor Marcel Proust. O introspectivo Em Busca do Tempo Perdido narra as memórias do próprio narrador, que anseia em recuperar o tempo perdido por meio da memória involuntária, quando, ao provar um pedaço de um típico doce francês mergulhado num chá, desencadeia então uma série de lembranças dos tempos de sua própria infância que estavam guardados nas gavetas do tempo. Em suas relações amorosas também, ele faz essa relembrança, sua relação de amizade com a aristocracia francesa, até perceber que, no nosso dedinho de prosa, o alfaiate parisiense, Marcel Proust, faz uma reflexão sobre o tempo, memória, amor, arte e sociedade em páginas celebradas como uma das mais importantes do modernismo literário, lidas, estudadas, analisadas e amadas em todo o mundo. Sobreviventes. Marcel Proust teve diversos problemas de saúde que o obrigaram a se tornar uma pessoa muito reclusa, muito fechada, muito ensimesmada. Por essas razões, o rapaz teve oportunidade de observar a vida cotidiana da sociedade e, por meio de sua escrita, compor uma sólida análise psicológica e social da sua França da Belle Époque, um cenário de efervescência cultural antes dos sangrentos episódios da Grande Guerra, como era conhecida à época a Primeira Guerra Mundial. Após seus rascunhos serem rejeitados por várias editoras, Proust, o que fez? Decidiu ele mesmo custear a primeira publicação de No Caminho de Swan em 1913. Depois de tanto trabalho, o reconhecimento veio pouco tempo depois, em 1919, quando as estantes das livrarias de Paris perceberam e receberam os exemplares do segundo volume, A Sombra das Raparigas em Flor, também conhecido como A Sombra das Moças em Flor, pelo qual o escritor recebeu o prêmio Goncourt em 1919. Os 7 volumes que formam o grandioso Em Busca do Tempo Perdido são No Caminho de Swan, de 1913, A Sombra das Raparigas em Flor ou das Moças em Flor, de 1919, O Caminho de Guermantes, de 1920 a 1921, Sodoma e Gomorra, 1921 a 22, A Prisioneira, esse póstumo, publicado em 1923, A Fugitiva, 1925, e O Tempo Redescoberto. Formam todos esses Em Busca do Tempo Perdido. Na época, os críticos literários tiveram opiniões diferentes. Entre todos, muitos consideravam a obra excessivamente longa e introspectiva. Estavam certos. Já outros exaltaram sua profundidade inovadora. Também estavam certos. Mas, como quem importa são os leitores, eles coroaram a Opus Magna proustiana como um dos maiores romances da literatura francesa e da literatura mundial, de quilate comparável às obras de escritores como Virginia Woolf e James Joyce. Agora chegou a hora de conhecermos
sobre a vida desse incrível alfaiate das letras. O pequeno Marcel chegou ao mundo em 10 de julho de 1871, no elegante bairro parisiense de Auteuil, numa família muito rica, e seu pai era um renomado, um conhecido, um procurado, uma referência na medicina, um médico muito conceituado, e sua mãe era de origem judaica, uma pessoa culta, erudita, que amava a literatura, que amava as artes, e foi ela responsável por sua formação intelectual e emocional. Desde a infância até o final de sua vida, Marcel sofreu de asma severíssima. Por isso foi uma criança vigiada, cuidada, amparada e que tinha que ficar muito tempo dentro de sua própria casa. Seus professores foram tutores e sua mãe também responsável por sua educação. E por essas razões ele quase não teve amigos crianças. E também passava muitas horas, muito tempo em retiros no campo, numa cidade chamada Illiers. E abrindo parênteses aqui, desde o dia 8 de abril de 1971, ano do centenário de nascimento de Marcel Proust, a cidade passou a se chamar Illiers-Combray, porque o escritor a descreveu em seu romance Em Busca do Tempo Perdido sob o pseudônimo de Combray, com atuais 3.228 habitantes orgulhosos de serem sede do Musée Marcel Proust. Illiers-Combray está localizada bem no meio de um triângulo formado por 3 importantes cidades francesas. A poucos quilômetros de Rouen, no norte, Paris, 115 quilômetros a nordeste, e Le Mans, a sudeste. Se vocês quiserem visitar a cidade por o site, para conhecer um pouco mais sobre ela, aqui embaixo está o link, basta vocês acessarem. E após ter alguns tutores em sua educação inicial, Marcel estudou no Lycée Condorcet, sendo um aluno de muito destaque em literatura. Ao fim do período escolar, estudou Direito e Letras na renomadíssima Sorbonne. Por ser muito tímido e ter razão por isso, está na sua infância, a infância marca as pessoas, ele era uma criança reclusa, com poucos amigos, e também de grave situação de saúde, a saúde debilitada. Marcel não se casou nem teve filhos, ele tinha relações amorosas com homens, porém ele sempre foi muito reservado. Claro, esse era o perfil dele. E ele teceu algumas linhas reflexivas sobre a homossexualidade nos volumes Sodoma e Gomorra e A Prisioneira. Após ter publicado alguns ensaios e o seu primeiro livro, Os Prazeres e os Dias, de 1896, Proust, sem querer, escreveu as primeiras pautas com as quais revolucionaria a literatura do século XX ao bordar a memória involuntária, o fluxo de consciência e a introspecção psicológica nas páginas de Em Busca do Tempo Perdido, que seria premiado no mesmo ano. Nos últimos momentos de sua vida, o escritor manteve-se ainda mais dentro de sua própria concha, dedicando-se obsessivamente à escrita e à revisão de seus últimos volumes, até que a página número 51 de Marcel Proust foi escrita em 18 de novembro de 1922 em Paris, devido a complicações pulmonares agravadas por uma asma crônica. Até hoje, o time do Alfaiate das Letras francesas exerce enorme e fundamental influência literária, sendo considerado um dos maiores escritores, um dos maiores títulos
da literatura universal, da literatura mundial. Sobreviventes, Marcel Proust testemunhou uma França de grandes transformações políticas, sociais e culturais ocorridas no país no final do século XIX e no início do século XX. Quando ele nasceu, havia passado poucos meses da derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, ocorrida entre 1870 e 1871, que resultou na perda da região da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Em seguida, a Comuna de Paris foi reprimida pelo exército francês, que assistiu à queda do Segundo Império de Napoleão III, e a França a estabelecer a Terceira República com regime parlamentarista que durou até a Segunda Guerra Mundial. O momento era dramático. Aqueles tempos eram duríssimos. Escândalos aconteciam a todo momento, como o caso Dreyfus, de 1894 a 1906, no qual o oficial judeu Alfred Dreyfus foi falsamente acusado de traição, expondo na vitrine o antissemitismo na França, que levou Proust, de galho judaico por parte de sua mãe, a apoiar Dreyfus com enérgicas críticas aos conservadores da sociedade, fossem em artigos publicados em jornais ou em linhas de seu próprio romance, no qual tange o tema por meio de um aristocrata judeu vítima de preconceito. Se aqueles tempos ficaram marcados com escândalos na França, aquela também foi uma época de criativos desenvolvimentos cultural, artístico e tecnológico na Europa. Paris tornou-se a capital mundial da arte, da literatura e da Belle Époque, um período que ficou conhecido entre 1871 a 1914 com esse título de Belle Époque, por causa dessa efervescência toda, no encontro cultural da sociedade aristocrática com a atuação mais influente da burguesia que emergia. Paris assistiu também às invenções nascerem e começarem a transformar e a facilitar a vida urbana, como a eletricidade, o cinema, os automóveis, o telefone e, vocês têm ideia? Os primeiros voos do homem, com Santos Dumont a bordo do seu 14 bis, considerados por muitos o primeiro aeroplano da história da aviação a voar pelos lindos ares da belíssima Champs-Élysées. A Guerra Mundial deixou sequelas irreversíveis na geração de Marcel Proust, que mesmo ele não tendo lutado nos frontes, perdeu amigos, ouviu a sinfonia da destruição da Europa do século XIX. Justamente neste período que o alfaiate das letras mais se dedicou aos rascunhos de Em Busca do Tempo Perdido, como se fosse um verdadeiro desabafo às tristezas vizinhas. Embora a guerra tivesse destruído a tudo e a todos, ela não conseguiu destruir a veia artística das pessoas. Ela não conseguiu parar os avanços culturais e nem limitar a expansão intelectual. Entre o final do século XIX e o início do século XX, floresceram movimentos como o simbolismo, o impressionismo, o expressionismo e o cubismo, fontes irrigadoras para a literatura e a arte. Nessa atmosfera cultural inicial do modernismo, um movimento artístico no qual os artistas experimentavam novas e inovadoras formas artísticas e narrativas, as agulhas penas de alfaiates das letras do quilate incomensurável dos britânicos Oscar Wilde, James Joyce, Virginia Woolf e do alemão Thomas Mann inovaram os pontos dos retalhos literários de uma narrativa literária artística
artisticamente revolucionária. Na França, ao beber da fonte literária de escritores conterrâneos como Baudelaire, Flaubert, Stendhal e de filósofos como Henri Bergson, Marcel Proust brotava como precursor do ideal do tempo e da memória involuntária como objetos literários e da construção de uma prosa introspectiva. Apenas 4 anos após o fim da Grande Guerra, Proust faleceu sem conhecer as grandes mudanças sociais e políticas com as quais sonhava, que culminariam em mais uma catástrofe, a Segunda Guerra Mundial. E claro, evidentemente, disso ele não sabia. E esses fatos certamente ofereceriam mais subsídios histórico-emocionais para o mestre francês das letras bordar mais textos que seriam tão atemporais como são os seus retalhos, que formam os capítulos mais importantes da literatura do século XX. Sobreviventes, considerada por acadêmicos estudiosos a obra-prima de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, está longe de ser um texto fácil de se ler. E isso é verdade, não vou esconder de vocês. Ela é dividida em 7 volumes de vários capítulos a explorarem memórias, personagens e temas como tempo, arte, amor e sociedade. Para uma melhor compreensão, é preciso ter em mente o momento histórico da França, mas também o momento histórico da própria Europa, do próprio continente, saber o que acontecia e os impulsos para tais acontecimentos. São todos fatores que ajudam os leitores a compreenderem as cores locais, a obterem uma visão mais profunda sobre as transformações das sociedades francesa e europeia entre o final do século XIX e o início do século XX, anterior aos eventos catastróficos da Grande Guerra. Todos esses temas foram usados pelo escritor para compor o seu livro, para pintar a decadência da aristocracia e a ascensão da burguesia, e ainda expressar as mudanças culturais, políticas e filosóficas da sua época. Em seu romance, com muito esmero, Proust descreve os pormenores da sofisticação dos salões aristocráticos da Belle Époque, sempre a evidenciar a futilidade e a hipocrisia da nobreza e da haute société parisienne em declínio, por meio de personagens como o Barão de Charlus e a família Guermantes. Por outro polo, ao criar personagens como Verdurin, o escritor também expõe como a ascensão de novos ricos e da burguesia se reflete nas transformações da sociedade francesa na Terceira República, época em que o poder econômico passou a ter mais importância, vejam bem, do que o prestígio hereditário. Outros assuntos polêmicos que Marcel Proust não evita são referentes ao caso Dreyfus e ao antissemitismo francês que aparecem à volta da personagem de Charles Swann, um aristocrata judeu que, mesmo a desfrutar de uma condição financeira invejável, sente os fardos do preconceito e da exclusão por sua origem étnica. Naqueles tempos, as novas descobertas científicas, tecnológicas e filosóficas levaram novos ventos de modernidade e uma nova percepção de tempo, uma vez que a vida cobrou maior dinamismo por parte das pessoas. Filósofos e pensadores como Henri Bergson, que influenciou Proust com seus livros e seus pensamentos, dedicaram-se aos estudos dos novos conceitos, entendimento e vivência de tempo e memória. Nesse circuito, ao abrir mão da tradicional narrativa linear, o autor de Em Busca do Tempo Perdido inovava
a utilizar a memória involuntária, demonstrando como pequenas lembranças cotidianas são nossos passaportes para o passado e, de certa forma, antecipava técnicas modernistas que seriam usadas por escritores do selo de James Joyce e Virginia Woolf. Ainda no diapasão artístico, o genial alfaiate das letras francês usa as agulhas da arte, as cores do impressionismo, as batutas da música do compositor alemão Richard Wagner e as pautas da literatura simbolista para bradar a importância da estética como forma de transcender a realidade fugaz. Finalmente, mesmo o livro não abordar a guerra como tema central, no último volume, O Tempo Redescoberto, o escritor descreve os traumas deixados pelos conflitos na França, com Paris e sua sociedade a sofrerem com as drásticas alterações pela perda do estado social das personagens ou pelas transformações internas sofridas pelo conflito. Sobreviventes. O primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido é dividido em 3 sessões em No Caminho de Swan, de 1913, e tem como inspiração para o cenário a verdadeira cidade de Illiers, para contar as lembranças da infância do narrador na cidade literária de Cambrai, onde passava férias na casa de veraneio de sua família. Quando ele mergulha uma madeleine, um típico biscoito amanteigado com cobertura de chocolate. Ah, que delícia! Numa xícara de chá. O conceito da memória involuntária, ele se recorda do chá preparado por Françoise, a cozinheira, durante o fim de tarde passado com sua tia Leonie. O narrador fala sobre um amigo, Charles Swan, um aristocrata judeu apaixonado pela fútil e manipuladora Odette de Crécy. E aqui ele aborda o tema do amor idealizado e do ciúme e a vida da alta sociedade parisiense. Em seguida, o narrador confessa o seu desejo de conhecer lugares exóticos, de tanto ouvir falar do nome de países, o que se transforma em uma obsessão por viagens. O segundo maço, A Sombra das Raparigas em Flor, ou A Sombra das Moças em Flor, de 1919, se inicia na adolescência do narrador, fase da vida quando se começa a despertar para o amor e a sexualidade. Ele conhece a filha de Charles Swan e Odette, a jovem Gilberte, por quem se apaixona. Algumas semanas depois, o narrador faz uma viagem a Baalbek, cidade literária inspirada em Cabourg, onde ele conhece moças em flor, e uma delas, Albertine, desperta-lhe alguns sentimentos. O terceiro tomo, O Caminho de Guermantes, escrito entre 1920 e 1921, o narrador se deslumbra com o mundo da aristocracia, sendo presença frequente, constante nos salões da família Guermantes. Mas ele percebe a superficialidade das relações interpessoais, nota os jogos de poder e de uma aristocracia decadente que ainda não havia tomado conhecimento de como estava decadente. Até que um dia ele recebe notícias sobre sua avó. Ela adoece e vem a falecer. Esse fato aprofunda sua reflexão sobre a passagem do tempo. Sodoma e Gomorra, escrito entre 1921 e 1922, é o interessante título da quarta parte, na qual Proust aborda e reflete sobre questões íntimas. O narrador se envolve com Albertine e viverá uma
tensa relação marcada pelo ciúme extremado. E o Barão de Charlus mantém relações secretas com homens, expondo a prática da homossexualidade numa sociedade hipócrita. A partir do 5º fascículo, todos foram publicados de forma póstuma, a partir dos manuscritos do escritor Marcel Proust. Em A Prisioneira, publicado em 1923, o narrador mantém Albertine prisioneira em casa, a controlá-la em todos os momentos, seguir seus passos. Proust denuncia o ciúme doentio que se intensifica com o passar do tempo, a revelar também o sofrimento do próprio narrador. A seção 6, A Fugitiva, publicada em 1925, é a da tragédia. Albertine consegue fugir, mas ela vem a falecer num acidente. Em seu luto, o narrador faz profundas reflexões sobre o sentimento do amor, a dor da perda e a fragilidade do tempo. Em uma viagem, ele finalmente compreende que a natureza de sua obsessão por Albertine não era ela o objeto de tudo isso, mas a sua própria imaginação. A narrativa do último número, O Tempo Redescoberto, publicado em 1927, ocorre durante a Grande Guerra, quando o narrador reencontra velhos amigos. Ele tem uma epifania. Ele vê como o tempo arrastou tudo e a todos para um mundo tão diferente do que conhecia. O narrador sente, ele percebe, ele conclui que só conseguirá resgatar o passado através da arte e da escrita da sua própria história. E como ele faz isso? Agora é com vocês! Vale muito a pena ler esse livro, não apenas para saber sobre o final de toda a história de Marcel Proust, mas também para ter o prazer de absorver um verdadeiro livro de arte. Sobreviventes, um dos motivos que levaram o livro a ser rejeitado por várias e várias editoras famosas, como a Gallimard, foi que elas não compreenderam sua proposta inovadora fora das pautas da narrativa tradicional. Ao introduzir a técnica estilosa do fluxo de consciência, Proust antecipava o paradigma que se tornaria tendência na literatura do século XX pelas penas de escritores modernistas e contemporâneos, como James Joyce, Virginia Woolf e Samuel Beckett. Mais um peso que pendia a balança das editoras é que Em Busca do Tempo Perdido é o livro mais extenso da literatura ocidental. São cerca de 1.200.000 palavras a costurarem em difíceis pontos crus, multicoloridos retalhos filosóficos sobre memória, tempo, amor, sociedade e arte, numa viagem introspectiva na qual o passado e o presente se envolvem, se enovelam. Resignado, o escritor pagou a publicação com seu próprio dinheiro do seu próprio bolso. Mesmo complexo, houve algumas adaptações cinematográficas, como Uma Vida Ilustre, de 1974, a partir de No Caminho de Swan, com o famoso ator Jeremy Irons como Charles Swan. Ou também um outro filme, No Caminho de Swan, de 1984, adaptado do primeiro volume. E também tem uma película francesa de 1999, chamada O Tempo Redescoberto. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre um dos mais importantes nomes da literatura francesa e mundial também. O escritor de vários romances,
Marcel Proust, que testemunhou uma época de transição entre o mundo aristocrático e burguês do século XIX e a modernidade do século XX, um tempo marcado por avanços tecnológicos, transformações sociais, crises políticas e guerras, que influenciaram sua visão de mundo, cuja obra voou para além dos limites da literatura, vindo a pousar na arte e no cinema, e sua obra colossal de 7 volumes, Em Busca do Tempo Perdido. Tanto uma narrativa pessoal e introspectiva, como também um documento histórico e social, a capturar o espírito de uma época, o declínio da aristocracia, as mudanças culturais da Belle Époque, as tensões políticas emergentes e os impactos da Guerra Mundial, consolidando-se como um dos maiores testemunhos literários do período. E também o narrador deste Em Busca do Tempo Perdido, que pode ser o próprio alter ego do escritor Marcel Proust. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!